Fala galera, bom dia, tudo bem? Vamos lá? Tema da aula de hoje, para vocês ficarem cientes, é o início. O Brasil no começo do século XIX, como é que era esse século XIX? Como é que a gente funcionava o século XIX em um momento em que o Brasil estava passando por um processo pós-independência, né? O Brasil se torna independente e o Brasil tem problemas a resolver agora. Mas só para a gente poder entender todo esse processo da independência do Brasil, né, essas guerras que geraram depois a independência, é importante entender como é que era a sociedade nessa época. Um ponto importante é a gente entender a população. Eram cerca de 4 milhões de pessoas, e dessas 4 milhões de pessoas, em torno de 250 até 280 mil pessoas eram indígenas. E também o Brasil era uma população extremamente rural. Uma população rural que vivia da exportação do açúcar, do algodão, do fumo, inclusive numa negociação mais profunda por uma troca de escravo, numa visão cíclica, né? Troca o escravo por fumo, que produz o fumo, que troca por escravo, e funcionava dessa forma. Então a sociedade brasileira tinha algumas características. Entre as tais características, a primeira que podemos dizer que era uma sociedade totalmente desigual. Nos primeiros tempos do governo imperial, de Dom Pedro I, né, tudo era muito novo. E, embora o Brasil fosse um país, nesse momento, abre aspas, independente, ainda tinha um resquício ainda de tudo que era o Brasil colonial. Não é apertando o botão de Brasil independente que o Brasil vai virar agora um Brasil extremamente livre, funcionando, sistemas, tudo. Não, a coisa demorou muito e os acertos foram acontecendo. Eu costumo dizer que foi trocando a roda com o carro correndo, e aí existe uma dificuldade para isso. Essa desigualdade social que acontecia, nós temos, por exemplo, em relação ao ponto de vista hoje, nós temos, por exemplo, alguns papéis. Por exemplo, a criança. A criança, os filhos dos senhores brancos, evidentemente, tinham brinquedos produzidos pelos escravos, né? Uma vida comum, roupinhas e tal, enquanto as crianças extremamente escravas já nasciam escravizadas. Então, ela já era tratada para isso, tá? Então, você tinha uma desigualdade nesse papel. Só para ter uma ideia, a criança branca, especialmente o menino, já era tratado uma condição de estudo para quem sabe virar o chamado, abre aspas, doutor, um advogado, um funcionário público, e por aí vai. A mulher, a visão da mulher, já se emendando com essa questão da criança, não se cobrava estudo, por exemplo, da mulher. A mulher, ela crescia aprendendo a servir o marido, servir a casa, aos dotes domésticos, claro, com os escravos fazendo, porém, que entendesse como funcionava uma casa. Então, era uma sociedade que nós chamamos hoje de uma sociedade extremamente patriarcal, onde a visão do homem é uma visão centralizada, centralizadora, em que a mulher também naquele momento entendia isso. Vovã, isso é machismo? Não, se a gente olhar do ponto de vista que socialmente funcionava assim. Quando se tem entendimento que isso é um ato desigual, aí sim você pode dizer que é uma luta. Mas naquele momento, presente momento, não. A coisa funcionava nesse entorno, funcionava dentro desse contexto aí, e é preciso que a gente entenda como funciona a sociedade patriarcal, a aversão ao papel da mulher na sociedade. Tá bom? As crianças pobres começavam a trabalhar muito cedo para ajudar os seus pais nos afazeres, né? Isso perdurou, posso dizer, até depois da República também no Brasil. Por muito tempo a criança é algo comum, aquele incentivo de ter que nascer trabalhando, aprende só trabalhando, e fez que a criança sofresse, né, uma diferença muito grande. Para se ter uma ideia, uma criança cativa que nascia de escravo, com 14 anos já era dado trabalho normal como escravo qualquer. 14 anos, mais ou menos a idade da maioria aí, né, o próximo disso, enfim, para vocês terem uma noção de como se tratava essas visões sociais. Tem outro agravante também nesse tempo aí. Existiam, por exemplo, a população indígena. O governo tentou de alguma forma criar o que nós chamamos de uma, como é que eu vou falar a palavra para vocês? De uma civilização, uma civilidade indígena, colocar no indígena o cunho social. E é interessante que a gente fala que é criado o chamado aldeamento civilizatório. Eu vou colocar o índio aqui, ele vai aprender a ser que nem a gente. O índio não tem mais cultura agora, ele precisa ser humanizado, civilizado, dado ele os conjuntos sociais. Então, isso é algo comum da época também. Tá bom, galera?
Dom Pedro I acaba depois outorgando, impondo, posicionando uma Constituição que atendia os interesses até de alguns opositores, porém, existe um elemento fundamental no período em que Dom Pedro assume o autoritarismo da Constituição. Ele cria a Constituição com os 3 poderes divididos, judiciário, legislativo e executivo, porém, ele sobrepõe o poder acima de todos, que é o dado poder moderador, em que dava ao governo, por exemplo, as decisões finais, ou seja, a Constituição acabava a ser, de alguma forma, extremamente centralizadora, o que vai fazer de Dom Pedro um cara autoritário, posicionado, que não aceita muito algumas oposições, tanto que vai ter 2 revoltas aí interessantes, uma delas com destaque, e que é a Confederação do Equador. Inclusive, vai ser os 2 vídeos que eu coloco de apoio para vocês, que a gente vai ver agora, a Confederação do Equador e o período regencial, que é o período que Dom Pedro volta para Portugal, né? Ele abdica do trono em favor do filho Dom Pedro II, que no momento não podia atender por se tratar de ser uma criança. E por ser criança, esse período fica dentro dos chamados regentes, que vão assumir o Brasil por um bom tempo, até que vem Dom Pedro II com o chamado golpe da maioridade e assume o poder. Tá bom, queridos? Assistam os 2 vídeos, que são das revoltas que eu falei, da Constituição, perdão, do período regencial, também, para poder ficar mais claro e mais lúcido para vocês. Tá bom? Beijos. Fiquem atentos aí a esses 2 vídeos também e alguns exercícios que eu possa estar postando para vocês. Beijos.